A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nosso tema de hoje é quando chamamos Deus de mentiroso. Bom, aqui existem dois tipos de pessoas que vai ser explicado agora. Existem pessoas que são cristãs, que estão dentro de denominações cristãs, só que elas não conhecem a verdade. Elas não compreendem a Bíblia como deve compreender. Então, se você faz parte desse grupo, não se preocupe, que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. No entanto, se você faz parte do grupo que conhece a verdade, que conhece a Bíblia, que sabe que tem que pregar a verdade, e você prega porque não quer, você prega para agradar pastor, ou você prega para agradar a sua religião, ou você prega porque você não quer perder cargo na igreja, ou não quer perder salário da igreja, a Bíblia diz que você está chamando Deus de mentiroso e você é um falso profeta. Ou você se arrepende ou você perde a salvação. Simples assim. Então vamos agora colocar 10 tópicos sobre quando algumas pessoas chamam Deus de mentiroso e são classificados como falsos profetas e falsos líderes. Primeira pergunta: muitos religiosos falam que Jesus aboliu a lei e o sábado. Primeiro, isso não existe na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nenhuma abolição de lei nem de sábado. Segundo, Jesus diz que ele não veio abolir. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, vim cumprir. O que Jesus está dizendo? Eu vim obedecer. Jesus não aboliu nada, o próprio Jesus falando. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Apocalipse capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Espera aí, se a Bíblia está dizendo que temos que perseverar até o fim para ser salvo, e Apocalipse está dizendo que essa perseverança é para guardar a lei e ser fiel a Jesus, logo a lei não foi abolida e Jesus nunca aboliu nada, incluindo a guarda do sábado. Próximo, muitas pessoas pregam dizendo que o arrebatamento será secreto e que ele vai acontecer e vai todo mundo sumir, só ficar roupa. A pessoa que fala isso não entende da Bíblia, ou muitas vezes porque não quer, ou porque não tem entendimento, ou outras vezes é porque prega errado mesmo. E vamos abrir a Bíblia e ver que isso não é verdade. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30 diz assim: imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, o sol vai escurecer, a lua não mais brilhará, as estrelas caem do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e irão ver o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com grande poder e glória. Aqui está dizendo que todo mundo vai ver Jesus. Vai ver. Cuidado, não vai ser nada secreto. A volta de Jesus não vai ser nada secreta. Todo mundo vai ver. E aqui continua, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: olhem, ele vem com as nuvens e todo olho verá, incluindo que os traspassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, alguns vão chorar de alegria e outros vão chorar de arrependimento por não ter acreditado. Por que eu citei sobre o arrebatamento secreto? Muitas pessoas pregam que o arrebatamento vai ser um evento e a volta de Jesus vai ser outro evento. Isso está totalmente equivocado. A Bíblia diz que o arrebatamento e a volta de Jesus será o mesmo evento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um arcanjo e com o tocar da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui não vai ter arrebatamento secreto. Na volta de Jesus vai ter anjo, barulho de trombeta. Como é que vai ser secreto o arrebatamento? Não existe. E aqui também está dizendo que quando Jesus voltar, os mortos salvos ressuscitam, os vivos salvos são transformados e nesse momento serão arrebatados. Próximo. Muitas pessoas pregam hoje que não tem mais diferença entre animal limpo e imundo. Não, pode comer porco, é só orar. Pode comer caranguejo, pode comer outras coisas, que é só orar pelo alimento. Primeiro, que isso não existe na Bíblia em nenhum ponto. Segundo, as pessoas utilizam versículos que são fora de contexto para defender o que eles querem. Então vamos abrir a Bíblia e ver que os apóstolos, eles guardavam a lei de alimentação de Levítico 11 ou Deuteronômio capítulo 14 sobre a lei de animais limpos e imundos. Olha só, Atos capítulo 10, versículo 9 a 16, fala sobre a visão do lençol, do qual muitos religiosos falam isso, dizendo que Deus mandou comer alimento imundo, mas eles não prestaram atenção no contexto da explicação, por isso pregam errado, alguns inocentemente e outros, infelizmente, sabendo da verdade. Atos capítulo 10, versículo 9 a 16 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles estavam a caminho e se aproximando da cidade, Pedro subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis comer algo, mas, enquanto preparava a refeição, ele caiu em êxtase, no qual o céu aberto e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos quatro cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz do céu lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: não, Senhor, de jeito nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado para o céu. Quando a pessoa sem conhecimento bíblico ou uma pessoa mal intencionada lê isso aqui, ele prega errado, mas ele não lê o contexto, porque muitas pessoas falam: não, mas aqui Deus purificou os animais. Primeiro, Deus não está falando de animais. O contexto de Atos 10 é que o apóstolo Pedro, assim como João, eles não pregavam para gentil. Eles não pregavam para a pessoa que não fosse judeu, diferente de Paulo. Por isso ele teve essa visão do lençol. Atos capítulo 10, versículo 28, Pedro entende a visão dizendo o seguinte: ele lhes disse: vocês têm conhecimento de que para o judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. A lei judaica era preconceituosa. E Pedro está dizendo, ele continua: entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de imunda ou impura. A visão do lençol não era para Pedro comer o porco, mas era para Pedro começar a pregar para os não-judeus. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Próxima pergunta. Línguas estranhas. O que é isso? O que a Bíblia fala sobre línguas estranhas? Por favor, eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar o que Deus está falando. Não guarde nenhum ressentimento sobre mim. Vamos lá. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Muitas pessoas alegam: porque Paulo falava a língua dos anjos. Bom, primeiro,
Eu nunca vi na Bíblia, se você for ler Lucas, Mateus, os evangelhos, de quando os anjos falavam com os seres humanos, você não vê a Bíblia citando um outro idioma ou uma língua que ninguém entende. Não existe isso. Na Bíblia, toda vez que um anjo falou com alguém, a pessoa entendeu. E ele começava falando: não tenha medo, relaxa. Olha o que 1 Coríntios 13:1 Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e até dos anjos, mas se me falta amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Paulo não está dizendo que fala a língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e dos anjos. Ele não fala, ainda que eu falasse. Ele nunca falou. Agora vamos entender na Bíblia o que é língua. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Ou seja, língua na Bíblia é idioma. Idioma, simples, português, espanhol, o nosso idioma. Agora vamos abrir Atos dos Apóstolos, que isso é importante, e vamos verificar o que a Bíblia fala sobre o contexto do Pentecoste. Muitas pessoas, infelizmente, só lêem uma parte do Pentecoste, ou uma parte do contexto, e são enganados. Atos capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: chegou a festa do Pentecoste. Já vou colocar um outro parênteses em cima desse contexto. Os crentes estavam reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa, o qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os capacitava a falar. Aqui está dizendo, na Bíblia hebraica, que o termo não é línguas estranhas ou outras línguas, e línguas diferentes. Bom, a palavra Pentecoste, ela não existe no hebraico, ela não existe no aramaico. Ele é o nome grego. Na verdade, essa festa aqui, ela é a festa que o povo judeu comemora 50 dias depois da Páscoa, é a festa das colheitas. E também é o dia que eles comemoram o recebimento da lei de Deus. Essa é a festa. Então, a palavra Pentecoste não existe na Bíblia original. Isso é um termo grego que alguém, não sei quem, colocou. Tá bom? Então, vamos continuar. Aqui está dizendo que eles ficavam cheios do Espírito Santo e falaram outras línguas. Agora vem a pergunta: que línguas eram essas? Idiomas da terra. Vamos continuar lendo o contexto. Atos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 13 diz assim: estava em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. O que é nação debaixo do céu, irmão? Países. Nação debaixo do céu: Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Rússia. Isso, idiomas da terra. E ele continua: quando eles ouviram o som, juntou-se a multidão. O som de quê? Das línguas diferentes. E eles estavam confusos porque cada um ouvia os crentes falar em sua língua. Opa, não tinha anjo aqui, não tinha ninguém de outro planeta, eram pessoas da terra que estavam vindo da sua própria língua. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas essas pessoas galileus? Bom, galileus na época de Jesus eram pessoas que não tinham estudo, não frequentavam a escola dos rabis, dos fariseus, saduceus, eram pessoas semi-analfabetas. Então eles estavam confusos. Como é que um semi-analfabeto consegue falar meu idioma? E ele continuava: como ouvimos falar em nossa própria língua materna? Qual é a língua materna do Brasil? Português. Qual é a língua materna da Rússia? O russo. Qual é a língua materna da Espanha? O espanhol. Então é língua, idioma. Agora, de onde esses caras são? Ele continua: somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Capadócia,
Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, próximo de Cirene, de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia, como nós ouvimos falar a respeito das coisas que Deus fez. Então percebemos aqui que o dom de línguas é a pregação do evangelho em outros idiomas, idiomas da terra. Então esse labachura, esse iricanta, pula e roda na praia, isso não é Espírito Santo. Você vai entender agora. A seita KKK, que é a seita Kirkunklanks, ela é uma seita satânica, homofóbica, machista e pedófila e abusadores. O fundador da Assembleia de Deus, na época, eles estavam conhecendo as religiões dos Estados Unidos e eles acabaram assistindo o culto na seita Kirkunklanks. Isso é comprovado historicamente. E eles viram essas línguas labachura, siricanta e tal, e eles acharam que isso era o Espírito Santo. Então eles vieram para o Brasil, trazendo um conceito satânico, dizendo que era de Deus. E hoje vemos as Assembleias de Deus e algumas igrejas achando que isso é Espírito Santo. Opa, vou corrigir. Que isso é a língua do Espírito Santo. Não é. Biblicamente, não é. Próximo. Uma mentira que todo mundo prega. Todo ser humano é filho de Deus. Mentira. Não é. A Bíblia deixa bem claro que não é. Existem 3 características para um ser humano ser filho de Deus. E vamos aprender agora essas características. Gálatas, nosso primeiro capítulo, livro e capítulo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: porque todo aquele que crê em Jesus é chamado filho de Deus. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. Se você não crê, você não é. Ponto final. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você guarda a lei? Você obedece a Deus? Você cumpre o máximo que você pode a Bíblia? Quando você faz algo errado, a sua consciência pesa? Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus. Agora Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito da testemunha, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo dá testemunho para com o nosso corpo, mostrando a todos que somos filhos de Deus. O que significa isso? Que quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e obedecemos a Bíblia, mesmo que isso muitas vezes nos deixa triste, claro, muitas vezes não queremos fazer o que é certo, mas fazemos por obediência a Deus, fazemos porque temos temor a Deus, e a Bíblia diz que isso é válido, nós somos filhos de Deus. Próxima, Deus ouve toda oração? Será que Deus escuta a oração de qualquer pessoa? Olha só, Deus não escuta qualquer oração, não é qualquer oração que Deus escuta, e a Bíblia vai nos ensinar. Primeiro, vamos abrir em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz assim: se a pessoa ouve a lei de Deus e não guarda, a sua oração é abominação. Se você sabe que a lei tem que ser guardada, você sabe que o sábado é para ser guardado e você não guarda, Deus não ouve sua oração. É abominável para ele. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Vamos abrir Provérbios capítulo 1, versículo 28 a 31. Diz assim: então eles me chamarão, mas não vou responder. Irão me buscar sinceramente, mas não me acharão, visto que odiaram o conhecimento e não escolheram o temor ao Adonai, recusaram o meu conselho e desprezaram a minha reprovação. Quando Deus chama a sua atenção, quando Deus mostra na Bíblia que você está errado e você não aceita, Deus não ouve sua oração. Ponto final. Simples assim, curto e grosso. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala sobre uma coisa impressionante. Isso é para quem é casado, tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, maridos,
Conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de que a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como co-herdeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações não serão ouvidas. Então você percebe, marido, que quando você não respeita a sua esposa, Deus não escuta a sua oração. Ponto final. E agora vamos abrir Tiago. Capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. O que significa isso? Você, em vez de pedir a direção de Deus, você quer fazer tudo à sua mão, tudo a seu bel prazer, e você não consegue acompanhar. Continuando. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. Quando você pede uma coisa para Deus, para você se exibir, se gabar, Deus não ouve sua oração. Próxima. A pessoa vai morrer, vai ser julgada por Deus e ela vai queimar para sempre no inferno. Vai ter lá um inimigo, um anjo caído, furando a pessoa com tridente. Esse é papo furado do inimigo. Não existe esse tipo de inferno na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 9 diz assim: Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para a peleja. Seu número é incontável como a areia da praia. Eles marcharão por toda a extensão da terra, cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ama. No entanto, fogo do céu desceu e consumiu todos. O que significa isso? Que ninguém vai queimar para sempre. Os ímpios vão invadir a cidade, vai cair fogo do céu, acabou. Esse papo furado, divina revelação do inferno, coisa da carne. Não existe esse papo furado. Quando acabar os 1000 anos, os ímpios ressuscitam para serem queimados e vão desaparecer para sempre. Próxima e última. A lei era de Moisés, não era de Deus. Papo furado do inimigo. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, fala que a lei é de Deus e quem escreveu foi Deus. Diz assim: Quando terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, Adonai deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra inscritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos não foi Moisés, foi Deus que deu para ele. E João, capítulo 1, versículo 17, fala exatamente sobre esse ponto, que diz assim: Porque a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o Messias. Então, que nós possamos ter aprendido hoje que nós não podemos chamar Deus de mentiroso, que nós possamos ler mais a Bíblia para seguir a real vontade e a real palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo a todos.